corações. Não uma palavra somente de emoção, mas uma palavra que traga transformação. Nós queremos a nossa mente renovada, nós queremos nosso coração aquecido para cumprir o teu propósito. Afinal, somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E como imagem e semelhança, precisamos manifestar, transbordar essa imagem e semelhança para fora, para que o mundo veja que Cristo é o Senhor da nossa vida. Eu abençoo os meus irmãos, que essa palavra, Senhor, traga de fato uma transformação, uma nova revelação, e que eles saiam daqui convictos que foram chamados para viver uma vida de vitória. Em nome de Jesus, diga amém. Fala assim: eu abro meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o título da palavra de hoje é As Chaves da Vitória. Nós temos que perceber que nós temos princípios da palavra de Deus que são absolutos, e esses princípios só têm validade se forem aplicados em nossas vidas. Não tem como. As pessoas acham que Deus vai simplesmente abençoar, liberar, crescer, avançar, simplesmente porque você está sentado num banco de igreja, ou simplesmente porque você está frequentando uma célula. Deus não trabalha assim. Deus, Ele é misericordioso. Eu tenho descoberto cada vez mais que Deus, Ele, assim, eu já sabia, tá? Mas cada vez mais tem revelação, que Deus, Ele nunca vai deixar os seus filhos passarem fome, passarem frio, questão de abrigo, e passarem grandes necessidades, a ponto de morrer. Mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas só que para que a vitória, a conquista, o vencer, o avançar se manifeste em nossas vidas, nós precisamos ser guiados por Ele. Precisamos andar segundo a palavra dEle. Precisamos andar segundo os princípios da sua verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Então muitos desafios nós enfrentamos, possamos ir por onde nem imaginávamos. Então eu percebo que muitas pessoas têm um planejamento de vida. Isso é muito bom. Você tem que planejar casar, você tem que planejar fazer uma viagem, você tem que planejar não ficar doente, você tem que planejar multiplicar uma célula. Mas só que nesse processo, eu e você passamos por tribulações que não esperávamos. Eu lembro que uma vez, quando meu irmão faleceu, na verdade foi meu pai faleceu, minha mãe, imediatamente, ela teve uma doença chamada miocardiopatia no coração. Ela já tinha depressão, e logo em seguida a depressão se manifestou, e o coração dela enfraqueceu, ficou com 30% do coração. Isso foi em 2004. E dessa época eu estava muito bem no banco. Eu estava entrando no banco em 2004, eu estava já como gerente assistente, estava avançando, crescendo. E minha mãe estava muito doente, não estava casada ainda com a Soraya. E eu lembro que com essa atitude, com essa questão que sofremos, eu fiquei muito mal emocionalmente também, preocupado com a minha mãe. Afinal, ela dependia completamente do meu pai. E essa doença que ela teve fazia ela ficar muito debilitada referente à saúde dela e fazer as coisas fora. E meu pai fazia tudo em casa, ia para o mercado, ia para banco, pagava as contas. Minha mãe simplesmente cuidava da gente e do ambiente familiar. E ela falou assim: não, agora você tem que assumir a função do seu pai, porque afinal eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer as coisas. Aquilo foi uma bomba, relógio no meu coração, parece que explodiu. Porque eu não sabia, eu tinha 19 anos de idade, eu não sabia, 19 não, 22, 21 anos. Eu não sabia o que fazer para ajudar minha mãe. Porque ainda, além disso, do banco, estava na faculdade, e além da faculdade, eu estava começando, eu tinha sido desafiado a ser um líder de célula nos jovens. E os irmãos sabem como funcionam os nossos jovens da igreja. Eles são radicais livres mesmo, eles dedicam o final de semana para o Senhor. E que continue assim, porque se eles não dedicarem para o Senhor, acredite, eles vão se dedicar para o mundo. Não tem outra alternativa. Eu falei: Deus, eu vou ter que abrir mão da liderança, vou ter que abrir mão da vida da igreja, por causa dessa situação. E eu fiquei um pouco desesperado, conversando com o meu líder, conversando com o meu discipulador, falando: o que eu faço nessa situação? Vamos orar. E começamos a orar, e Deus foi muito claro ao meu coração. Falei assim: eu vou cuidar da sua mãe, eu vou trazer uma direção para ela. Continue a caminhada, continue o que eu propus para você, que eu vou cuidar. E quando eu falei isso para ela, ela ficou muito mal comigo. Ela falou assim: você é um filho ingrato,
Você é um filho que não cuida de mim. Você é o filho, eu dediquei você 20 anos da minha vida, agora você não quer me ajudar. Na verdade, Deus estava forjando minha mãe para um novo tempo na vida dela. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E passamos pela circunstância, entramos em tristeza, angústia, um monte de problema. E eu decidi responder ao Senhor Jesus. Daqui a pouco eu volto para a história. E essa minha resposta me trouxe uma nova vitória. Mas entenda, se você não responder segundo a palavra de Deus, a vitória que o Senhor tem para você não virá. Não é porque Deus não quer liberar, é porque você não está respondendo. Pergunta para o seu irmão, afirma para o seu irmão, você quer responder ao Senhor? Pergunta para ele, você quer responder? Agora afirma, então responda a palavra de Deus. Então, quando passamos por situações como essas, que a gente perde o rumo, que a gente não esperava, porque afinal, estava bem a minha vida, eu estava tranquilo, estava estudando, fazendo uma faculdade legal, trabalhando num bom banco, entrando numa boa igreja, e tudo estava funcionando, mas as coisas não vão funcionar sempre como você deseja, e o resultado desse não funcionar, é às vezes destabilizar. Qual a sensação que nós temos? Nós temos sensação às vezes de desqualificação, de abandono, e nós começamos a ficar questionando, Deus, o que eu fiz de errado? É a primeira pergunta do crente, quando passa por uma dificuldade, o que eu fiz de errado? Aonde eu estou errando? E na verdade você não está errando às vezes, ou às vezes mesmo no erro, Deus não quer te matar, Deus não quer acabar com a sua vida, Deus não quer destruir a sua família, Deus quer modelar você para um ano da sua vitória, Deus quer modelar você para um semestre cheio de glória, Deus quer modelar você para um novo nível espiritual. E quando entendemos isso, as coisas mudam, mas só que é difícil, confesso, para mim foi difícil entender isso. Então a questão aqui é como vencer esses desafios, como passar por essa dificuldade que nós não esperávamos. Porque afinal, alguém aqui planeja dificuldade? Não, amanhã eu vou passar um problema feroz no casamento. Amanhã eu vou arrumar encrenca com a Amanda. Eu sei que ele arruma. Eu sei que ele arruma bastante, né? Mas ninguém planeja isso. Amanhã eu vou quebrar o pau com o meu chefe. Amanhã é o dia do meu desemprego. Amanhã eu vou pedir amanhã eu vou fazer uma besteira e meu chefe vai mandar embora. Ninguém faz isso. Mas fala para o seu irmão, situações adversas acontecem. E a palavra de Deus, irmãos, tem um exemplo muito claro a respeito disso, que é a vida de Josué. Deixa eu te dar um resumo rápido da vida de Josué. Josué, ele tinha uma vida muito simples. Ele tinha uma vida muito regrada. Era alguém que era o ajudador de Moisés. Ele decidiu, na sua profissão e no seu ministério, servir Moisés. Ele decidiu andar com Moisés. Se Moisés ia para a direita, ele ia junto. Se Moisés ia para a esquerda, ele estaria junto. Se Moisés ia para a tenda orar, ele não podia entrar, mas ele ficava na porta da tenda, olhando, Moisés orando. Porque o desejo de Josué era entrar em Canaã. O desejo de Josué era ser um abençoador de Moisés. E essa atitude de Josué fazia com que ele sentisse segurança. Querido, deixa eu te falar algo. Todos nós, sem exceção, queremos estar debaixo de alguém ou numa circunstância de segurança. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos ter uma vida em paz. Quem quer ter uma vida em paz? Diga aleluia. Todos nós queremos uma vida em paz. Mas só que Deus, às vezes, Ele não quer deixar essa paz que não leva você a crescer. Ele quer que você tenha paz no meio da tribulação, para que você, junto com a tribulação, avance e cresça. E responda, viva um novo nível, viva uma nova experiência com Ele. Então, Josué, ele se auxiliar. Ele estava convicto que eles iam entrar na terra prometida. Moisés com mais de 80 anos já, com 80 anos. E iam conquistar, porque afinal nós tínhamos um grande líder. Um líder que abriu o Mar Vermelho. Um líder que o seu cajado virava uma serpente. Um líder que quando batia na rocha a água saía. Um líder quando levantava as suas mãos a vitória vinha. Então não tinha dúvidas, andar com Moisés é muito bom. Andar com Moisés é fantástico. Eu só preciso estar na cola dele. Mas deixa eu te falar algo. Nem sempre você vai ter Moisés nas suas dificuldades. Nem sempre você vai ter pessoas para resolver os seus problemas.
E você precisa entender, porque isso é processo de maturidade espiritual. Deus coloca você numa igreja para te proteger. Deus te coloca debaixo da cobertura de um pastor, para que você seja guardado em oração. Não que o pastor tenha algum poder, pastor não tem poder nenhum, mas tenha certeza, todos os dias eu oro pela igreja. Todos os dias o seu pastor de rede ora por você. Todos os dias o seu discipulador ora por você. Nome por nome, e coloca lá o nome assim. Normalmente eu tinha, quando era discipulador, eu fazia isso. Eu tinha um quadrinho aqui, na minha casa, com o nome de todos os líderes e os membros da minha célula. E eu, ali no meu devocional, orava um por um, declarava: Senhor, abençoa o José, abençoa a Maria, abençoa o Samuel, abençoa, Senhor, o David. Um por um, eu orava. E Deus ia me trazer na memória as necessidades dele. Então, isso é Moisés da sua vida. Sempre vai ter cobertura. Mas só que tem situações da sua vida, problemas adversos, que Moisés não vai estar perto. Na verdade, às vezes Moisés nem não vai existir mais. Que foi o que aconteceu com Josué. Então, chegou um tempo que dentro do deserto, Josué viveu todos esses milagres com Moisés. Mas quando chegou à porta de Canaã, houve um grande problema. Deus falou: Moisés, você não vai entrar em Canaã. Quem vai possuir essa terra é Josué. E isso mexeu demais com ele. Eu tenho certeza que na hora que Josué viu e escutou isso, ele ficou temeroso. Mas pera lá, o líder vai sair? A minha segurança vai sair? Aquele que guia as coisas com poder e autoridade vai sair? E eu? Não, você vai assumir, Josué. Porque afinal, chegou o seu momento de crescer. Chegou o seu momento de expandir o seu ministério. Chegou o momento de você prosperar. Chegou o momento de você ser o instrumento nas minhas mãos para mudar a sua casa. Chegou o momento de você viver de coisas que com Moisés você nunca vai viver. Você precisa perceber que eu também estou com você. Então desculpa, eu confundi os nomes, né? Josué, ele com certeza ficou com muito receio. Ele ficou muito preocupado, porque não estava nos planos de Josué entrar em Canaã sozinho como líder. Ele estava nos planos de Josué. Moisés fala o seguinte: Josué, vai para a direita que eu vou para a esquerda, que com certeza Deus vai dar vitória. Como ele confiava muito no Senhor e na palavra de Moisés, ele ia com ousadia. Muitos irmãos aqui, com certeza, quando um pastor te dá uma direção, você vai com ousadia e intrepidez, porque você confia na palavra do pastor. Amém, irmãos? Então muitos irmãos aqui, às vezes eu atendo no individual e perguntam: pastor, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo? Eu e minha esposa vamos orientando. Incrivelmente, não porque é incrivelmente, é porque a palavra é viva e eficaz, a pessoa exerce, faz aquilo que nós orientamos, e depois disso, ela volta muito feliz. Nossa, pastor, deu certo, Deus mudou, Deus restaurou, Deus curou, Deus prosperou. De fato é verdade. Não é porque eu sou o dono da verdade, é porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela vai penetrar no seu coração para transformar. E quando ela transforma, meu irmão, ela restaura, ela liberta, ela prospera, ela faz todas as coisas. Então, não é o pastor Alexandre que faz algo, é a palavra do Senhor, é o próprio Espírito Santo. Mas chega uma hora que você tem que ter essa experiência sozinho com Deus. Nós não somos uma igreja onde o pastor é o dono da verdade e você simplesmente tem que ser subalterno nos escutando. Lógico, eu tenho um relacionamento com o Rodrigo, eu tenho um relacionamento com o Daniel. Eu dou uma orientação segundo a palavra tem que obedecer. Mas a minha opinião pouco vale, apesar que eu sei que os irmãos consideram a minha opinião. Mas tem que considerar a palavra de Deus. E você sozinho, com o Espírito Santo que habita em você, tem que desenvolver esse crescimento. Afinal, existem chaves para a sua vitória. E essas chaves não se chamam Alexandre. E essas chaves não se chamam Rodrigo. E essas chaves não se chamam Ferrari. Essas chaves se chama Jesus Cristo. E nós somos uma igreja dessa forma, que não dependemos do emocionamento das pessoas. Alguns anos atrás, quem é mais antigo sabe disso. Havia uma dependência muito grande dos membros para com os líderes, dos líderes para com os discipuladores. Não dava um passo sem pegar a opinião do discipulador, do pastor. Não estou falando que é ruim. Presta atenção. Decisões importantes, Provérbios fala: a sabedoria está na multidão do que, irmãos? Conselhos. Então pegar conselho é uma coisa. Pedir a definição do outro é outra coisa. Eu lembro que um membro, lá no Morro Doce, alguns anos atrás, chegou para mim assim: pastor, já era pastor já. Eu estou com um problema sério. E eu preciso da sua orientação e, se possível, me falar o que eu devo fazer.
Eu trabalho numa empresa X, tal, legal, e minha chefe me ligou me promovendo. Eu fiquei super feliz. Falei, que bênção, irmão. Glória a Deus que ela te promoveu. Falei, mas tem um problema, pastor. Essa promoção vai me tirar da célula e vai me tirar do culto. Eu vou poder cultuar a Deus somente uma vez por domingo. E eu gostaria da sua opinião do que fazer, o que eu devo fazer na situação. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: Ele quer que você decida, para Ele tomar a decisão, e se der uma coisa errada, Ele culpar você. Não era a intenção do coração dele, mas isso que ia acontecer, porque se eu desse uma direção, ele ia seguir. Se desse errado, pastor que mandou, tá vendo? Estou sofrendo por causa do pastor. Falei, irmão, trabalhar é lícito, trabalhar é de Deus, e você é o provedor da sua casa. Então, como você é o provedor da sua casa, eu não tenho muito o que fazer, porque afinal sua esposa não trabalha, os seus filhos, um filho já tinha casado, na verdade os 2 filhos tinham casado? Não, só o mais novo não tinha casado ainda. O seu filho está aqui com você, está desempregado, e você é a única fonte de renda. Então, se eu falar para você negar, e se você for demitido? Então é o seguinte, eu não vou tomar decisão nenhuma por você. Mas também, faltar no culto, não cultuar, não louvar, não estar com o corpo de Cristo, também é um grande problema. Porque é lá que você tem seu suporte espiritual, é lá que você tem seu alimento espiritual, é lá que você cresce como o corpo de Cristo. Então vamos fazer o seguinte, esta noite você vai orar, vai passar a noite orando. E você vai pedir para o Espírito Santo trazer uma direção. Aquilo que trouxer mais paz no seu coração, você vai fazer. Chegou no outro dia de manhã, ele perguntou, na verdade para o Espírito Santo, durante a noite toda, e ele ligou para a chefe dele, e falou o seguinte: muito obrigado, mas eu não vou aceitar essa proposta porque não tenho condições. Eu sei que é ruim eu negar, mas eu não tenho condições, porque eu tenho outros afazeres e esse horário vai me atrapalhar muito. Ela desligou o telefone, ok, o William, tranquilo, e ele me ligou, falei, pastor, neguei. Lógico, eu já sabia que eu deveria falar isso para ele, eu devia orientá-lo a fazer isso. Mas só lembre-se, Canaã dele não é a minha Canaã às vezes, em algumas áreas. Ele que precisa responder, ele que precisa entrar e destruir, ele que precisa entrar e conquistar. Eu não posso ficar toda hora vencendo por você. Eu não posso toda hora vencer os seus pecados, vencer a sua dificuldade. Voltando aqui da história. E ele falou isso para mim, falei, que bênção, irmão. Sinceramente, se fosse para dar uma opinião, eu sei que você sabia qual era a minha opinião, mas você queria a minha afirmação. Mas você tomou decisão por conta própria, pelo Espírito Santo, e isso vai ser bênção na sua vida. Passou uma semana, não foi demitido, e a chefe dele voltou a ligar, promovendo ele no mesmo horário, com o mesmo salário, para a honra e glória do Senhor. E por que isso aconteceu? Porque você permitiu-se ser o instrumento de Deus. Você entendeu as chaves da vitória. Você entendeu que você não precisa somente de Moisés para tomar decisões. Lembre-se, eu não estou rejeitando opiniões. É importante você ter conselhos, mas as pessoas não podem decidir por você. As pessoas não podem decidir pelo seu propósito. Deus me livre de falar assim, Felipe, larga o emprego e vem andar comigo na igreja. Eu não, ele que tem uma decisão dele, no dia que for ser pastor. Neto, agora que você é ordenado, sai do Bradesco e vem agora para o Integral, e confia que Deus vai te dar salário. Eu falei, não, ele que tem que ter experiência, ele que precisa entrar em Canaã. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus, quem está entendendo? Fala para o seu irmão, você tem tomado suas decisões ou tem delegado a outras pessoas sempre? Porque deixa eu falar algo aqui, eu tenho pouco tempo hoje para ministrar. O que mais acontece dentro das igrejas é que quando você toma uma decisão baseada numa orientação do seu discipulador, seu líder, ou de alguém que você é referência, e dá uma coisa errada, a primeira atitude que você tem é desanimar. E desanima onde? Com a igreja. Mas só que se o seu discipulador, o seu pastor falou sobre palavra de Deus, você não tem que desanimar com ele. Você tem que desanimar com a sua falta de resposta ao Senhor. Então presta atenção nessas questões que é importante. Então, chegou a morte de Moisés. Na verdade, Moisés não entrou em Canaã. Deus levanta Josué e fala assim, você vai entrar em Canaã. Chega, 40 anos você entrou no deserto. 40 anos você aprendeu com Moisés. Moisés já tinha que passar, o que tinha que passar para você passou. Agora chegou a sua hora de crescer.
Chega de seu pastor ter que orar por você para você ter sido abençoado. Chega do seu discipulador ficar conversando com a sua esposa ou com o seu esposo para resolver seu casamento. Chega de você ficar toda hora com mimimi, esperando alguém vir te fazer resolver seu problema. Não, você tem o Espírito Santo e você tem o corpo de Cristo que te protege. E essa vida é o que vai levar você a viver coisas incríveis com o Senhor. Josué, com certeza, teve muito receio. Eu quero trazer aqui para você 3 chaves. Fala comigo, 3 chaves. Para que você viva uma vida de vitória. Aqui eu vou trazer chaves que tem a ver com você e Deus. Você e a palavra de Deus. Você e o Espírito Santo de Deus. Eu não estou rejeitando a igreja. Mais uma vez quero reafirmar, porque as pessoas falam, a partir de agora eu não vou perguntar nada para ninguém. Não estou falando isso. Eu sou a pessoa ontem mesmo. Roubaram meu carro, os irmãos sabem. Eu sentei lá, pastor Wilson, falei, pastor, eu não conheço muito bem de carro, o que você acha? Qual carro eu devo comprar? Porque eu também não quero endividar, tal. Ele fez umas perguntas para mim, quanto que eu tinha, tal. Ele falou assim, olha, vai nessa direção, nesse princípio, que Deus vai te abençoar. Ele não falou qual carro eu tenho que comprar. Ele me deu o princípio, de como decidir o carro. Agora, com o princípio, eu vou atrás do carro. Então você precisa entender que o seu pastor, o seu discipulador, a palavra de Deus principalmente, ela vai trazer princípios. E a decisão vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser guiado por Ele. Você precisa amadurecer. Eu estava falando para os irmãos essa semana. Foi essa semana? Acho que foi essa semana que eu falei. Nós somos uma igreja de mais de 10 anos. Aqui em Itaquera já. Desde 2009, Dancida. Se for contar aqui pisando aqui, 2009. Se for antes, nós estamos desde 2007. 2007 foi quando começou o núcleo aqui na região, as células aqui na região. Nós temos quase 15 anos na região. Com 15 anos de idade já está na hora de ter mais maturidade. Estava falando com os pastores, foi quinta-feira falei com os pastores, que a igreja de Coríntio é uma igreja carnal. Toda hora Paulo tinha que pregar sobre pecado, não satisfazer os desejos da carne, mostrar para o povo que isso é pecado, que não era pecado. Mas a igreja de Éfeso era diferente. É uma igreja que, eu estava falando com os supervisores, na verdade, com os discipuladores, o pastor Helder. E aí, mas só que a igreja de Éfeso é diferente. A igreja de Éfeso é uma igreja mais madura, mas estava se tornando religiosa. E qual que era a oração de Paulo no capítulo 1? Para que eles não percam a esperança do chamamento, para que eles lembrem da grandeza e do poder de Deus. Então nós como Itaquera, eu me enxergo mais como Éfeso, como Coríntios. Não estou aqui mais para ficar ensinando você o que é pecado e o que não é pecado. Nós estamos como um padrão de igreja, que nós vamos mudar de nível e falar assim, aleluia. Esse nível significa crescimento, esse nível significa revelação, esse nível é conquistar Itaquera para Jesus. Para que isso aconteça, não dá mais para ficar tratando questões de pecado, apesar que é importante, no púlpito. Eu preciso te ensinar, levar você ao seu chamado. Não está mais na hora de você ficar preocupado com dinheiro, com carro, com casinha, com probleminha A, B ou C. Você é alguém que é filho de Deus e Ele sabe toda a sua necessidade. Então, Moisés conduzindo Josué, tratar Josué como criança, mas chegou na hora que Josué crescer, assumir responsabilidade. Deixa eu te falar, igreja de Itaquera, chegou a nossa hora de assumir responsabilidade, conquistar a nossa família, conquistar o nosso bairro para Jesus e expandir o reino de Deus nesta terra. Mas para isso precisa amadurecer, precisa assumir novas posições, assim como Josué fez. Para continuar a palavra aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos estão dispostos a crescer e assumir a nova posição que Deus tem para você? Levanta a sua mão bem alto, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta palavra, para que os meus irmãos, como assim o Senhor levantou Josué, os levante nas suas regiões, os levante em suas famílias, os levante em suas células. Eles vão ter tudo o que precisa: dinheiro, saúde, prosperidade, paz, alegria nas suas casas. Mas, Senhor Jesus, eles vão ter o espírito de Josué para conquistar a sua Canaã. Eles vão crescer, eles vão avançar e conquistar. Esses que levantaram a mão desfrutarão de vitória em cima de vitória, de glória em cima de glória, de experiências em cima de experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, diga amém. Então vamos ver quais foram as 3 chaves. As 3 chaves que Deus deu para Josué. Quem deu, irmãos? Fala para o seu irmão, se Deus. Então não foi o pastor Alexandre,
Não foi o pastor Aloísio, não foi o discipulador Rodrigo e nem o discipulador Clodoaldo. Foi Deus que deu para o seu povo, deu para Josué. E nós hoje estamos na posição de Josué. Perdemos Moisés, saímos da meninice, saímos de uma vida dependente de pessoas e vamos começar a ter as nossas experiências com Deus. Amém? Primeira chave que Deus fala está lá em Josué, capítulo 1, verso 5. Pode projetar, por favor? Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Presta atenção, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, fala comigo, medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Presta atenção a algo. Josué estava receoso, Josué estava preocupado, afinal Moisés não estava mais com ele. É normal, fala para o seu irmão, é normal ter medo às vezes, é normal ficar preocupado. Quando eu falo isso, o sentimento, você fica um pouco receoso, mas Deus está falando para ele, a primeira coisa que Deus fala, está encorajando: eu estarei com você todos os dias da sua vida, aonde você colocar a mão vai ser próspero, eu vou estar com você, não vou te abandonar, nunca vou te deixar. E Deus fez isso com você e comigo lá na cruz do Calvário. Ei, Amanda, nunca mais vou te abandonar, estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus prometeu isso, Deus já liberou essa palavra, não tem como fugir. Aonde você estiver, Salmo 139 fala sobre isso. Se eu estiver na minha cama, no céu da minha cama, Ele estará. Se eu for para o fundo do mar, Ele vai estar comigo, e lá sua mão vai me sustentar. Todos os sentidos, Salmo 139 fala sobre isso. E quando você entende esse princípio, uau, você tem descanso. Mas só que é bom estar lá, junto com alguém visível, né? É importante, alguém corajoso que vai te guiando. Mas só que Deus não quer somente que você viva com pessoas, dependendo de pessoas. Deus quer que você viva dependente do Espírito Santo. E a palavra de Deus é a base de todas as coisas. Eu sempre sou uma pessoa que avalio circunstâncias através da palavra. O que a palavra diz a respeito desse problema no casamento? O que a palavra diz a respeito desse problema financeiro que eu estou passando? O que a palavra de Deus me diz a respeito dessa liderança que não está avançando? O que a palavra de Deus me diz a respeito desse problema de saúde que eu estou passando? Querido, a palavra de Deus é o manual de todas as coisas. Ela tem todas as respostas que você precisa. E quando você vai para a palavra de Deus e medita nela, Deus sempre dá a resposta. Deus sempre fala aquilo que você precisa. Deus sempre vai trazer a direção. O problema é que você pega a Bíblia e lê 2 versículos e está com sono. O problema é que você pega a Bíblia e não consegue entender, e você desiste de ler. Tem uma pesquisa, não sei se é americana, que quem lê mais que 4 vezes a Bíblia por semana, essa pessoa ela é transformada, ela é curada, ela é liberta, ela é muito mais feliz. Se não me engano, 4 vezes. Pelo menos, a partir de 4, né? Quantos minutos, sabe, Edson? Quanto tempo? Não fala o tempo, né? Mas quem lê 4 vezes a Bíblia por semana, ela é muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais curada, muito mais abençoada. Tudo na vida dela prospera. Olha o texto de Josué, 3.500 anos atrás, já está falando: se você lê na minha palavra de dia e de noite, todos os seus caminhos vão prosperar. Aí você não consegue abrir a Bíblia. Tenho certeza que alguns aqui não sabem nem onde está a Bíblia mais. Onde está a sua Bíblia? Por que estou te falando isso? Ah, pastor, mas eu leio no celular. Mas, irmão, eu tenho um hábito de pegar e anotar. Eu vou trabalhar vou trabalhar às vezes de carro. Eu tenho um hábito, toda vez que eu vou de carro, eu escuto uma palavra, e eu volto de carro, eu escuto uma palavra. Pelo menos 3 palavras, 4 palavras por semana eu escuto. Pastor Wilson, pastor Luiz. Porque a palavra, ela transforma. Meditar na palavra te transforma. Meditar na palavra te liberta. Então logo em seguida, Deus entrega a Josué a liderança. Voltando aqui para a palavra. E ao entregar a liderança para Josué,
Ele fala assim: olha, a chave da vitória é meditar na minha palavra. A chave da vitória é ler a minha palavra. Eu tenho percebido que pessoas dessa geração são pessoas frágeis emocionalmente, são pessoas de palavras de efeito. Eu até postei essa semana, alguém viu lá, 3 dinossauros, quem ora, vocês viram? Jejua, ora aí, e vive de podcast. Assim, é um leão, assim, um tigre não, como é? Um dinossauro. Quem jejua? Uau! Quem lê a palavra? Uau! Quem ora? Uau! Aí quem vive rios de 30 segundos? Uau! Não tem nem voz para orar, não é nada. Porque a palavra faz isso com você, te torna alguém muito mais corajoso, muito mais forte, muito mais cheio do Espírito. Pergunta para o seu irmão: você está lendo a palavra, irmãos? Quantas pessoas estão perdendo as suas guerras, irmãos? Quantas pessoas estão perdendo as suas guerras simplesmente porque não lê a palavra? Todo mundo aqui se alimenta todos os dias? Quem vai almoçar aqui hoje, diga glória a Deus. E uma jantinha mais tarde, diga aleluia. A palavra de Deus fala que a sua palavra é alimento para nós. Quando você não se alimenta da palavra, você está deixando o seu espírito fraco e fortalecendo a sua carne. A sua carne, ela anda por vista. A sua carne anda pelo que vê. A sua carne anda pelo que ela sente. O seu espírito anda pela palavra de Deus. Então você precisa entender que fortalecer o seu espírito não é uma frase de efeito de pastor. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Não é uma frase de efeito de pastor. Leia a palavra, fortalece o seu espírito. É mais ou menos aquela pessoa que tem um arquivo. Todos nós temos, deveria, tá? Pelo menos os últimos 5 anos de conta deveria estar guardado na sua casa. Então venceu um ano, você joga fora. Por quê? Porque se vir algum credor, fala assim: você não pagou tal conta, você vai lá no arquivo e fala o quê? Está aqui, minha conta paga, autenticada, com comprovante. Hoje as pessoas não fazem mais isso, tem dificuldade. Mas também os sistemas estão melhores. Mas antigamente tinha muito erro nessas questões. E o que acontecia? As pessoas iam lá no arquivo. Quando você lê a palavra de Deus, você está criando um arquivo para a sua vida espiritual. Para quando você passar por uma circunstância, problema, luta, você vai lá nesse arquivo, o Espírito Santo leva você lá no arquivo. Lembra que você leu tal coisa? É isso que eu vou fazer na sua vida. Precisamos entender esse princípio. Então as pessoas não têm ideia de enfrentar suas dificuldades porque não conhecem a palavra. Vou te dar um exemplo sobre perdão. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, mas eu sei que está na palavra de Deus, mas não sabem as consequências da falta de perdão. Sabe que falta de perdão tem a ver com opressão maligna? Você está atraindo a redondez, o inferno na sua vida. Quantas pessoas que são magoadas, pessoas que são ressentidas, são pessoas opressas, não estão com o demônio dentro, mas o diabo está oprimindo através das circunstâncias. Entre perdoar e ficar opresso, o que você prefere? Sem dúvida, perdoar. Mas como é difícil perdoar. Mas é lógico, você não é alguém que está exposto à palavra de Deus. A palavra de Deus não traz luz para você. E o seu sentimento, a sua carne tem dificuldade de fazer isso. Liderar é a mesma questão. Por que as pessoas não querem liderar? Não é porque é pesado, dificuldade, é porque não tem revelação. Não se alimentam da palavra, não se alimentam do Espírito Santo. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Espírito. E o resultado disso é peso. Eu sou pastor aqui. Ontem estava das 6 da manhã até 10, cheguei 11 horas da noite ontem. Eu falei: Deus, tem que pregar amanhã cedo. E eu até pedi ao pastor Cristian pregar. Eu falei: não, vou pregar, sou pastor da igreja, não vou deixar ele tomar meu lugar não. Parece. Falei para ele assim: aqui para você, tá? Brincadeira. Mas eu falei: não, sou pastor da igreja, preciso pregar. Mas Espírito Santo, estou cansado. Falei: dorme, lê a palavra amanhã cedo e eu vou te usar. Eu falei: Deus, obrigado. Mas por que Deus vai me usar? É porque quando vocês têm um depósito espiritual dentro de você, sempre tem algo para compartilhar. Deixa eu te perguntar algo. As pessoas chegam perto de você. Você sempre tem algo da parte de Deus para ministrar?
Se você tem dificuldade de encontrar uma palavra de Deus para dar para alguém, significa que você é alguém que não lê a palavra. Percebe? Aí você dá o seu conselho natural, a sua experiência lá de 10 anos atrás, mas nunca tem uma palavra. Um versículo que deu, nossa, essa semana, minha esposa, ela é muito boa nisso. Alguém que lê muito, minha esposa lê até mais que eu. Ela fala assim, Alexandre, li tal coisa, Deus falou tal coisa comigo. Aí no outro dia, li tal coisa e Deus falou tal coisa comigo. Sempre nos discipulados dela, ela reúne com alguém, sempre tem uma palavra de Deus. É alguém que sempre jorra rio de vida de Deus. É assim que Deus quer que vocês façam. Porque Deus falou para Josué, medita na minha palavra de noite. Tenha a minha palavra no seu coração, escute ela, fale dela, leia. De tal maneira que todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. Diga aleluia. Então a palavra de Deus carrega o poder de Deus. Não existe outra verdade. Estava falando com uma irmã lá a Thelma, lá da Vila Mariana, lá na conferência da Usina Kids. E ela falou, nossa pastor, Deus vai me dar um livro chamado Mentiras. E a outra irmã falou assim, mas então existe verdade. Não, existe uma única verdade. A verdade é a palavra de Deus. Porque existe a verdade do Clodoaldo, a verdade do Alexandre, a verdade da política, a verdade da ciência. Existem várias verdades. E se observar de forma natural, todo mundo tem sua verdade. Mas existe uma única verdade, que ela é absoluta e nunca vai ser falha. É a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é poder de Deus para libertar, curar e restaurar. Então se está faltando libertação na sua vida, está faltando o que na sua vida então primeiro? Palavra. Se está faltando prosperidade na sua vida, está faltando o que primeiro? Palavra. Se está faltando restauração do seu casamento, restauração dos seus relacionamentos, está faltando o que? Palavra. Então eu quero te aconselhar hoje em nome de Jesus. Quantos querem ter vitória sobre a sua Canaã? Diga aleluia. Canaã significa terra que mana leite e mel. Só um detalhe, alguns de vocês já sabem, mas tem muitos visitantes, pessoas novas. Leite e mel são os únicos alimentos na terra que não precisa de morte de um animal para se alimentar. Quando Deus fala o seguinte, que na minha terra, a terra de Canaã, é uma terra que emana leite e mel, fala o seguinte, não é uma terra de morte, é uma terra de vida. Então quando você vem para a palavra, entenda algo, nunca mais existirá morte na sua vida, nunca mais passará por tempos de grande sofrimento, sempre Deus vai manifestar ressurreição e vida em todas as áreas da sua história. Precisamos entender esse princípio. Então, meditar na palavra é isso, comer da palavra é isso, é poder de Deus, traz revelação. Quando eu declaro a palavra, traz revelação. Quando eu medito na palavra, traz revelação e eu manifesto poder. Eu conheço pessoas assim que andou conosco aqui 300 anos, mas começou a andar com pessoas erradas, estando aqui e andando mais tempo com as pessoas erradas, o resultado saiu da igreja, porque foram se alimentando de palavras erradas. Querido, em nome de Jesus, escolha muito bem as suas amizades, escolha muito bem quem fala no seu coração. Tem pessoas falando no seu coração que está trazendo morte, não está trazendo vida. Cuidado que você escuta na internet, no Instagram, cuidado que você escuta no YouTube. Não é qualquer pastor, me perdoe de falar isso, infelizmente eu tenho que te dar esse alerta como seu pastor. Não é qualquer pastor que pode acessar o seu coração. Você precisa escutar pastores que são homens de Deus. Quem são esses pastores? Escuta o seu discipulador, escuta a indicação do seu líder de célula, escuta a indicação dos seus pastores. Eu, por exemplo, eu só escuto pastores fora da videira que o pastor Aloysio e o pastor Wilson dá como dica. Tem bastante. Então, presta atenção, tem muita gente querendo dar uma de coach espiritual, ensinar as coisas. Mas só existe uma única verdade, a palavra de Deus. E não é todo mundo que prega a palavra de Deus da forma correta. Esses dias atrás, um pastor muito conhecido falou, precisamos atualizar a Bíblia. É um negócio absurdo. Mas tem pastores aceitando essa proposta. Porque a Bíblia, estão dizendo que a Bíblia é um discurso de ódio. Acredite, irmãos, daqui a uns anos, vai ter pastores aqui no Brasil, sendo presos porque estão pregando e meditando na palavra. Eu falei para minha esposa, ela sabe disso, nós vamos viver o evangelho o resto da vida. Não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não vou deixar de pregar. Eu vou ter as estratégias, mas nunca deixarei de pregar o evangelho da graça. A palavra é viva e eficaz, e ela é poder de Deus para transformar pessoas. Diga aleluia. Glória a Deus.
Então veja que Deus começou justamente por essa primeira chave: meditar a palavra. Josué, medita na palavra. Josué, preste atenção. Josué, você quer ser bem sucedido? Medite na minha palavra. De quando? Dia e noite. Não abra mão. Aplique ela todos os dias. Mas Deus deu mais à frente uma outra chave para Josué, que é a segunda chave que eu quero falar hoje. É a chave que está em Josué capítulo 3, verso 3 e 4. Deixa eu correr por causa do tempo. Josué capítulo 3, verso 3 e 4. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja uma distância, tal. Eu quero ficar nessa parte de partireis vós também e a seguireis. Segunda chave para alguém ter uma vida de vitória como Josué teve, é acompanhar a arca da aliança. Fala comigo, acompanhar a arca. Quando eu e você nos convertemos, Jesus plantou dentro de mim e de você algo chamado Espírito Santo de Deus. Então, hoje, você tem dentro de você, você não precisa de Deus, vem Jesus, vem não, ele já está aqui dentro. O Espírito Santo mora aqui dentro, a Trindade mora aqui dentro de você, na forma do Espírito Santo. O seu espírito, o Espírito do Alexandre, o Espírito da Soraya, Espírito do Neima, do Rodrigo, Espírito do Clodoaldo, amalgamou, está junto. Não tem como mais separar o Espírito Santo com você. Por isso que você tem que tomar cuidado por onde anda, por o que fala, porque o Espírito Santo está aí dentro, vendo tudo, junto com você. E a Bíblia fala que ele tem sentimentos, ele chora por você. E quando você tem esse Espírito Santo, você tem o poder, fala comigo, poder, de manter ele dentro quietinho, ou de manifestá-lo. Quando essa arca da aliança quando Deus falou para Josué, segue a arca da aliança, Deus está chamando Josué a viver esta presença, a desfrutar dessa presença, a manifestar essa presença. Daqui a pouco eu falo mais sobre manifestação, porque a presença é o mais importante. Depois da palavra, a presença em você, ela ativa essa palavra de tal maneira que gera poder. A Bíblia fala que a palavra é poder, mas o Espírito Santo também é poder de Deus. A palavra é poder interno que te transforma, te liberta. O Espírito Santo é poder externo que liberta, restaura qualquer circunstância da sua vida. Então quando o Espírito Santo age, você manifesta. Fala comigo, manifestação. Então precisamos jorrar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós, porque a palavra por si própria, ela se manifesta através do Espírito Santo. Presta atenção aqui. Qual que é a forma operacional, vamos dizer assim, da palavra ser aplicada na sua vida e nas pessoas? É através da presença manifesta de Deus na sua vida. Então presta atenção aqui, olha o caminho da vitória, as chaves. Primeiro eu me encho da palavra, que é poder de Deus. E a forma operacional dessa palavra acontecer na vida do Clodoaldo, na vida da Luanda, na vida da Bia, na vida do André e de qualquer um de nós, como que é? É a operação dessa palavra, é a presença de Deus manifestando. Então eu creio, a palavra vem, eu creio, e ela é poder de Deus. E esse crer é tão poderoso que quando eu busco a presença, e eu ando da presença, ele se manifesta e começa a trazer a realidade de tudo aquilo que eu preciso. Então o Espírito Santo é fundamental para operacionar o seu crer. Repito, o Espírito Santo, ele é fundamental para que a palavra que é viva e eficaz seja operacionada, seja ativa, seja viva, seja algo latente, que é visível na sua vida através do Espírito Santo. Quem faz essa transição? O Espírito Santo. Quem cura? O Espírito Santo. Quem liberta? O Espírito Santo. Então quando você entende isso, você começa a mudar seu comportamento. Você tem cuidado com o que você escuta, você tem cuidado com o que você fala, você tem cuidado com quem você anda, porque você está comendo da palavra correta. E se eu comer, presta atenção aqui, muito importante isso, se eu comer algo errado, o que vai se manifestar? Se eu comer porcaria do mundo, o que vai manifestar?
Simplesmente carnalidade. O que é o contrário do Espírito Santo? A carne. Por isso que você tem a luta, Gálatas 5, a luta do Espírito contra a carne. Você precisa entender, se você não viver a palavra de Deus, alguma coisa vai entrar, nada é neutro. Você vai viver outra coisa, outra palavra. E essa palavra vai se operacionar, ela vai se manifestar na sua vida através de quem? Da carne, ou é do Espírito? Você precisa decidir. Você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para manifestar uma vida espiritual. Mas precisa o quê? Carregar a presença. Então quando você busca a presença em oração, aí entra oração, entra jejum, onde lê a palavra, você anda com a igreja, aí está a importância da igreja. Porque todo domingo que eu venho aqui, eu sempre saio melhor. Você sai melhor todo domingo daqui? Significa que então que o Espírito Santo operou neste lugar. Presta atenção. Então eu quero que hoje você, em nome de Jesus, tenha esses princípios, essas chaves. Está percebendo que eu não estou falando nada de novo? Eu não estou aplicando nada novo na sua vida. Eu estou pegando a palavra de Deus. Porque nós temos um semestre poderoso para conquistar. Temos um semestre poderoso para avançar. Diga aleluia. Então a Arca da Aliança, no Velho Testamento, representava justamente essa presença manifesta, o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Ele quer se manifestar para outras pessoas. Diga aleluia. Glória a Deus. O problema é que muitos têm o Espírito Santo e ele está completamente quieto dentro de você. Sabe por quê? Porque você não busca. Presta atenção aqui. Estou falando muito, presta atenção, né? Desculpa. Minha esposa me corrige nisso aí. Ela me ajuda muito nisso aí. Olha aqui para mim, mudei. Boa atenção, boa atenção. Quando eu até perdi o que eu estava falando aqui. Lembrei. Você tem a palavra de Deus. E Josué, a Bíblia fala que quando os sacerdotes levitas iam sair com a arca, Josué devia seguir. Aí, você é um pouco duro, mas o Espírito Santo está pedindo para falar isso. Quando você não segue a Arca da Aliança na usina Kids, você deixou de seguir a presença. Quando você não valoriza ir para uma célula, você deixou de seguir a presença. Quando você não valoriza o seu discipulado, o seu culto de domingo, você deixa de seguir a presença. Presta atenção numa coisa aqui muito importante. Não adianta ser alguém cheio da palavra de Deus e não seguir a presença. E a manifestação da presença de Deus está para o corpo de Cristo. Diga aleluia. E o último, a equipe de louvor já pode subir, por favor. Terceira chave, Josué capítulo 3, verso 11. É um texto um pouco mais longo, mas vou terminar de ler. Que é só falar dele. Ele por si próprio já se fala, já se conversa. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Josué 3, 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias a cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Então imagine só uma água com os sacerdotes. Eles tinham que pegar a arca junto. Ao pisar nas águas, no cantinho, vinha uma água de cima. Essas águas pararam de correr. Daqui para cá secou. Para onde foram essas águas? Subiram. É como se fosse o rio tivesse um U e fosse para cima. Um milagre poderoso. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão, e muito longe na cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E os que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então passou o povo de fronte a Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxutos, atravessando o Jordão. Então presta atenção, algo muito interessante aqui, é que
para que as águas se parassem, para que as pessoas passassem, era necessário ousadia dos sacerdotes para pisarem na água. Ah, pastor, isso é fácil, porque todos eles tiveram a experiência com Moisés. Negativa. Os únicos que tiveram experiência com Moisés para passar o Mar Vermelho foi Josué e Caleb. Toda uma geração morreu. Toda aquela geração que entrou em Canaã não era a mesma geração que saiu do Egito. Todas elas pararam no deserto. Então Josué, ele tinha que aplicar uma ousadia, a palavra de Deus, o Espírito, seguir a arca e seguir a direção do Espírito. Para seguir a direção do Espírito, você precisa ser ousado. E só é ousado quem crê. Então, quando ele pisa nas águas, as águas sobem. Mas para pisar nas águas, precisa de ousadia. Deixa eu te falar algo muito importante nessa manhã e quero terminar aqui. Você nunca viverá um grande semestre, você nunca viverá grandes vitórias, se você não for ousado segundo a palavra de Deus. Quando Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, ele não fez a pergunta, para onde eu vou? Quem vai comigo? Como que eu farei? O que vai faltar? Ele simplesmente foi ousado, fala comigo, ousado, e pisou fora de Ur dos Caldeus. Então Josué, quando sonhou, ele foi ousado em compartilhar. Quando Pedro foi cheio do Espírito, ele foi ousado em pregar. Então existe um caminho da vitória. Primeiro eu medito na palavra. Primeiro eu me encho da palavra de Deus. E essa palavra vai superabundar dentro do meu coração, de maneira que eu preciso externar essa palavra com poder, através do Espírito Santo, operacionar. Mas essas coisas só vão acontecer se eu tiver uma atitude de ousadia. Se você quer a mudança da sua família, seja ousado segundo a palavra. E aqui eu não vou te explicar os 10 passos da ousadia, porque a ousadia é segundo a circunstância e segundo a direção do Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo fala ao seu coração. Mas foi necessário Josué pisar nas águas. E quem foi na Bíblia, no Novo Testamento, que pisou nas águas e andou sobre as águas? Jesus, mas qual dos discípulos também teve isso? Foi o único. Estava um barquinho lá, descontrolado no meio do mar, viu um fantasma, era Jesus na verdade. Ai, fantasma! Morrendo de medo. Ele fala, calma, sou eu, Jesus. O que ele fala? Se tu és Jesus, ordene para que eu possa andar sobre as águas. Ele falou, vem. Jesus não foi lá e pegou. Ele falou sim, vem. Então a ousadia é para quem vai para cima, vai para cima da palavra de Deus, aplicando. Eu não estou falando para você fazer coisas loucas. Eu estou falando o seguinte, se o Espírito Santo te falar, faça. Se a palavra falou que é para fazer, faça. Não tenha medo. Vou ler novamente o texto de Josué. No comecinho. A hora que Deus começar falando para Josué. Ninguém poderá... Josué 1:5. Josué, é isso, obrigado. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Presta atenção nisso. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Deus nunca vai exigir algo de você se Ele primeiro não confirmar que Ele está contigo. Sempre será assim a sua vida cristã. Então a sua ousadia não é em fazer coisas, é em crer no que Ele falou. Você crê que Ele está com você todos os dias? Então por que você está parado ainda? Se você crê, por que você está parado? Porque você crê, porque você não obedece a palavra. Se você crê, por que você não se enche do Espírito? Para de culpar as pessoas. Para de culpar a sua família. Para de culpar a sua vida pelas coisas que estão acontecendo. A palavra já está liberada, o Espírito está aí dentro. Você precisa realmente ter coragem.
precisa somente ter ousadia. E essa ousadia vai abrir mar vermelho na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.